Olá, meu nome é Leilane Assunção. Estamos a partir de hoje lançando esse canal para poder estabelecer uma comunicação mais direta com vocês. A gente tem percebido que o YouTube tem sido colonizado como espaço de debate e de discussão política excessivamente por falas conservadoras, moralistas, fascistas em alguma medida. Então esse espaço ele vai ter a função de se contrapor em alguma medida a esse tipo de discurso, acreditando nos direitos humanos, apesar do nosso foco ser, sem dúvida nenhuma, um debate mais político que busca fazer uma intervenção social na consciência cidadã de todo mundo que está nos assistindo agora, né? Mas eventualmente podemos falar sobre as temáticas que dizem respeito aos LGBTs, a cultura popular, botânica. A ideia é que o canal seja o mais interativo possível. Então, gente, tal como nos anunciamos, né, no vídeo de apresentação desse canal, a partir de então iniciaremos debates das mais diversas tendências. E eu acho que no Brasil de hoje, nada interessa mais à sociedade, creio que vocês vão concordar comigo, do que a problemática que se instaurou entre democracia e fascismo a partir desse primeiro turno, dessa primeira parte do processo eleitoral de 2018. Apesar de ser um debate que é pesado, que traz muita tensão, né? O combate ao fascismo é uma luta que tem que ser permanente e cotidiana, mas vamos tentar fazer isso com a maior leveza, com bom humor, né? E por que não a própria comparação com situações do cotidiano. A partir de hoje, né, seremos companheiros, vocês que estão nos assistindo nesse momento, muito obrigada. Né? E sobre o debate, especificamente sobre o debate de hoje, né? Eleições 2018 no Brasil, democracia versus fascismo, o que eu gostaria de dizer, eu vou me posicionar em duas perspectivas. Na primeira, né, como historiadora, vamos recuperar alguns dos conceitos que definiram o que é fascismo e o que é democracia, e a segunda como ativista de direitos humanos, quando eu vou expressar até do ponto de vista pessoal quais são as minhas posições e opiniões acerca desse tema, que eu espero ter alguma ligação com a maneira como vocês também veem o mundo. Quando a gente faz esse debate realmente de maneira verdadeira, sem fake news, a gente vai descobrir que todo esse discurso fácil da direita de que a violência se resolve com mais repressão. Veja o que a gente está assistindo agora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está passando por uma intervenção militar já de mais de 6 meses, cuja função era diminuir a violência na sociedade carioca. Porém, qualquer análise dos números sobre a intervenção demonstram que a violência aumentou desde que a intervenção começou. Né? O número de assassinatos aumentou, o número de tiroteios aumentou, o número de pessoas que tiveram suas vidas destruídas pelo militarismo da intervenção aumentou. Não acredito que todo militar ou todo policial seja, por definição, um fascista. Até, inclusive, existem hoje os movimentos, né, como policiais antifascismo, que estão tentando, né, dentro da instituição policial, promover uma visão mais humanizada da sociedade. Ontem eu assisti na TV que em São Paulo, a polícia de São Paulo assassinou 5 adolescentes de 14, 15 e 16 anos. Né? E parece que não havia nenhum indício de que eles estavam cometendo atividade criminosa. Eles eram somente adolescentes na periferia, fazendo interações sociais, tomando uma bebidinha para se divertir, né? Conversando sobre os temas que interessam à juventude. Mas o estereótipo da pobreza, que é o que acaba sendo criminalizado no Brasil, a gente vê que o que está sendo criminalizado no Brasil é a pobreza. Se você mora em comunidade carente, se você mora em comunidades que não estão dentro do roteiro da burguesia, da sociedade brasileira que ganha melhor, que tem mais acesso ao consumo e aos bens de consumo em geral, então se você não está dentro desse circuito, a sua vida é como se ela valesse menos. O candidato fascista falou que o problema vai se resolver se entrar na periferia e matar 30 mil. Né? Então, que tipo de ser humano, e ainda se auto-intitula cristão, que tipo de ser humano acha que problemas gravíssimos e complexos podem ser resolvidos de uma maneira tão simplória e, acima de tudo, tão cruel? Né? Imagina só quantas pessoas civilizadas, quantas pessoas de bem, quantos trabalhadores vivem nessas comunidades e serão atingidos por essas medidas. Então, não se deixe enganar. Quando o fascismo bater a sua porta dizendo que vai resolver o problema da segurança, é mentira. Eles não vão resolver o problema da segurança, eles vão agravar. Imagina na nossa sociedade as brigas de trânsito com pessoas armadas. Imagina na nossa sociedade brigas de bar com as pessoas armadas. Imaginem uma mulher
que ache que vai se proteger de um possível agressor ou estuprador armada. Devido muitas vezes ao fato da própria biologia humana, o homem ser geralmente maior, né, tem um físico mais considerável. Claro que existem mulheres que às vezes ultrapassam isso, mas no geral, na nossa sociedade, os homens têm mais potencial físico do que as mulheres. Então, o que aconteceria? A mulher seria rendida pelo agressor, que tomaria sua própria arma e muito possivelmente, além de estuprada, ela seria assassinada, porque o cara ia ficar puto porque ela reagiu. É como quando a gente tá na rua, é assaltado e tem pouco dinheiro, ou tem um celular quebrado, e aí o assaltante vai e ele agride porque você não tem um bem de consumo muito caro que vai gerar muito lucro para ele, né? Então é claro que nós da esquerda, nós não somos a favor da criminalidade. Nós não somos defensores de bandido. Nós somos defensores dos direitos das pessoas. Você sabia, você que está me assistindo agora, que 40% da população carcerária do Brasil nunca foi julgada? E são pessoas detidas por crimes considerados insignificantes, né? Por exemplo, uma comida, roubar uma comida no supermercado, ou seja, a pessoa queria se alimentar, né? Isso deveria ser um direito humano básico. Ninguém deveria não ter acesso à alimentação, acesso à moradia. Mas é isso que existe no nosso país. Uma boa parte da população não tem acesso à alimentação nem à moradia. O próprio judiciário fala do princípio do direito de insignificância. Ou seja, se um crime é insignificante para a sociedade, você roubou um pedaço de pão, uma lata de leite para dar para os seus filhos, né? Você não deveria ser encarcerado num presídio onde, inclusive, você vai ser colocado, né, em confronto com os bandidos de verdade. Porque existem bandidos de verdade, sim, na nossa sociedade. São os estupradores, são os assassinos, são os estelionatários, são as pessoas que vivem de enganar as pessoas e lucrar em cima da pobreza e da ingenuidade das pessoas. Esse tipo de crime eu sou a favor. Esse tipo de crime eu sou a favor que as pessoas sejam presas, julgadas e cumpram a pena, abaixo a impunidade. Agora, você transformar adolescente negro e pobre de periferia, né? Colocados numa escola do crime, eles entram lá, são criminosos de potencial menor. Quando saem de lá, até para sobreviver lá dentro, eles têm que se integrar às facções. Quando a gente vê um massacre num presídio, pode ter certeza que quem morreu não foram os bandidões, não. Quem morreu foi o trabalhador simples, pobre, que não era bandido de verdade e que foi parar no sistema carcerário por causa desse tipo de arbitrariedade da nossa cultura, né? Então é por isso que, eventualmente, a gente defende, sim, o direito de um presidiário. Porque outro mito que eu queria aqui aproveitar para desmistificar. A ideia de que todo presidiário recebe uma bolsa do Estado. Essa ideia é super disseminada, que ele recebe um salário mínimo para a família dele. Aí as pessoas ficam iradas, né? Se essa informação fosse verdadeira, eu também ficaria irada. Porque realmente imaginar que a gente que trabalha honestamente, que leva a vida como cidadão de bem, tá pagando uma mesada para bandido, realmente eu não conheço ninguém que aprove isso. Mas não é verdade que é dessa maneira. Realmente esse programa existe, mas para usufruir dele, o presidiário precisaria estar empregado com carteira assinada no período em que ele foi preso. Porque você veja só, essa pessoa foi presa, às vezes de maneira injusta. Ele era um trabalhador de carteira assinada. Como é que a família dele vai se sustentar a partir de agora se perder o arrimo de família? Aí o que é que acontece? Você aumenta a criminalidade, porque os filhos dele vão ser seduzidos pelo tráfico. Os filhos dele vão dizer, pô, eu preciso me alimentar, eu preciso comprar uma roupa, eu quero me divertir. A sociedade de consumo prega, né, que o consumo é a diversão. Então, essas pessoas, elas se sentem impactadas. E quando elas veem a maneira como elas são tratadas, elas acabam pensando o seguinte, talvez o mundo do crime seja a melhor opção para mim. Prender o meu pai injustamente. A gente não tem como se sustentar. Minha mãe está aqui deprimida. Eu tenho 17 anos e o mercado de trabalho não me absorve. O que é que eu vou fazer? Né? O crime, muitas vezes, é o único sustento que essas pessoas podem encontrar para suas vidas. Então, o que nós precisamos é de criminalizar menos as condutas dos indivíduos pobres, buscar os ladrões de verdade, buscar o que são, na maioria das vezes, políticos. São pessoas que moram em condomínios de luxo, nas zonas sul de suas cidades, né? Então a gente tem que ter essa atenção. O problema da violência é muito mais complexo do que parece. E não será resolvido com mais violência, como o candidato fascista está dizendo.
Eu sei que esse discurso impacta muito você. Você tá cansado, não aguenta mais. Sai na rua, seu celular é roubado, sua casa é arrombada, né? Você é agredido. E como eu falei, não adianta simplesmente, não vou levar celular, não vou levar dinheiro, porque quando ele me abordar eu não vou ter nada. É mais perigoso ainda. Eu já fui abordada por assalto, que eu tava com poucos valores, e o assaltante deu uma tapa na minha cabeça e disse, da próxima vez tenha mais dinheiro, porque senão eu vou fazer alguma coisa com você. Claro que eu não sou defensora desse tipo de atitude, né? Mas eu sou defensora de que a gente aplique o Pacto Constitucional de 1988, que a gente respeite a democracia. As pessoas, quando são privadas de liberdade, elas são privadas só da liberdade. Não é para ser privado do direito de existir como ser humano. Porque o que as prisões brasileiras fazem com as pessoas é anular a humanidade delas. Procure assistir qualquer documentário que fale do cotidiano prisional no Brasil. Você vai ficar absurdo e absolutamente chocado. Inclusive, sobre democracia, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Recentemente, a pesquisa Datafolha falou que 69% da população brasileira considera que a democracia é o principal sistema de governo, o melhor, né? E esse número ele me intrigou. Assim que esse número foi divulgado, eu fiquei, gente, como assim? Como é que uma sociedade que diz que é a favor da democracia vai democraticamente eleger um antidemocrata? Né? Porque quando os antidemocratas chegam no poder pelos golpes, é uma coisa, né? Não foi a vontade soberana do povo. Então, o que me choca na experiência democrática brasileira é uma sociedade que somente há 30 anos atrás saiu da ditadura, que construiu uma das constituições cidadãs mais completas do mundo. Não é exagero, né? Poucos países dão direitos aos trabalhadores e direitos individuais tão vastos quanto a nossa Constituição dá ao povo brasileiro. O problema é que isso não tem sido cumprido. Democracia é um conjunto de valores sociais coletivos, né? É direito à moradia. Isso é democracia, assim está escrito na Constituição de 88. Um Estado é democrático quando ele fornece a seu cidadão direito à moradia, saúde, segurança e educação. São os 4 pilares básicos para uma sociedade ser democrática. Essa democracia que os liberais, os neoliberais e os fascistas falam é uma democracia que só serve para eles. Eles não estão preocupados com direitos sociais. Eles estão preocupados com direitos individuais. Infelizmente, o que a gente vê é que para boa parte da classe média brasileira e das elites brasileiras, sabe o que é democracia? Democracia é o direito de fazer o que quiser. Inclusive achincalhar as pessoas, ofendê-las, persegui-las, maltratá-las a partir de estereótipos de raça, de gênero e de classe, né? Então, isso não é democrático. Quer dizer que eu vejo uma pessoa pobre, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, e eu ainda vou dizer que a culpa é dela, né? Claro que a culpa não é dela, ela foi excluída às vezes há gerações. Ela nasceu numa situação de tanta pobreza, de tanta impossibilidade de acessar a informação, de acessar o consumo, de acessar a educação, que, né, ela não tem muita alternativa na vida. Então a gente acredita que democracia é um sistema de governo que inclua as pessoas. Como é que eu posso celebrar meu direito democrático de me expressar, enquanto ao meu lado as pessoas estão morrendo de fome? Para elas, o direito à expressão nem é importante. Para elas é o direito de se estar vivo, de se alimentar. Então não caia nesse discursinho fácil de que o fascismo vai resolver nossos problemas. A democracia é um valor soberano. Não adianta, não vale a pena a gente abrir mão da nossa democracia por mais segurança, que é o que eles estão dizendo, que é mentira. Não vai ter mais segurança, a sociedade vai ser ainda mais violenta. Então, vamos ter atenção sobre o que é democracia, sobre o que é fascismo. E se você é um democrata, não é um fascista, por favor, ainda dá tempo, o segundo turno está chegando. Muda de lado, muda de voto, de 17 para 13, por um Brasil melhor sempre. Esse é o grito das